Por que precisamos falar sobre o ódio? É o tema da live de hoje. Vou receber o psicanalista Cláudio Oliveira. Você é nosso convidado. Vamos pensar sobre esse tema tão importante e que emerge não somente na sociedade, mas, é claro, também no setting analítico, né? Por meio da transferência, por exemplo, e até da contratransferência, por que não? Então, bem-vindos, boa tarde. Estou esperando aqui o convidado para a live de hoje. Vamos falar sobre o ódio. O Cláudio Oliveira fez um mestrado sobre esse tema, abordando principalmente a partir de Klein e Freud, e ele fala da pulsão ao narcisismo. Olha que interessante o tema, né? Então, hoje é o nosso tema para a live de psicanálise. Boa tarde a todos. Vamos esperar aqui nosso convidado chegar. A live ficará salva aqui no feed e alguns dias depois será publicada também no YouTube. Olha, o Cláudio chegou, muito bem. Cláudio, vou te convidar, ou você já me convidou? Ah, vou aceitar. Ana? Oi, Cláudio, tudo bom? Tudo bem. Agora você apareceu. Se você puder baixar um pouquinho a tela, isso, estava distante o seu rosto, agora sim. Melhorou? Sim, está ótimo. Bom, eu queria começar agradecendo você por aceitar o convite de dividir essa experiência conosco e gostaria de falar para todos que estão aqui, né, te apresentar também. Você é psicanalista e psicólogo, tem consultório em São Paulo, /mundo, né, porque agora com o atendimento online, essa barreira aí foi quebrada, né? Então será um prazer conversar com você. E a ideia é trocar, né, um pouco sobre o ódio no setting, na vida como um todo, né? Então, por que precisamos falar sobre o ódio? Então, Ana, essa pergunta, né, com a qual você convidou, né, as pessoas, com a qual você propôs a live, eu acho que é muito interessante porque a gente, né, quando procura um psicanalista, quando a gente procura um psicólogo, a gente vai falar, né? Uhum. E a gente vai falar de muita coisa, às vezes, né? O nosso convívio mundano, assim, fora aí do universo psi, é um tabu Uhum. falar, né? De morte, é um tabu falar de ódio, né? E uma experiência clínica, ela vai colocar a gente em contato com isso, né? E a Sim. psicanálise muito mais, né? Quer dizer, a psicanálise, aquela ideia do Freud lá quando ele estava indo para os Estados Unidos, que ele falou, ó, estamos levando a peste, né? Uhum. Peste no sentido de poder entrar em contato com aquilo que é mais primitivo, com aquilo que, né, a moral judaica cristã vai considerar, né, ruim, desprovido Uhum. de valor, que diminui a pessoa em entrar em contato com aquilo, né? Eu li Sim. um autor que ele falava, ele chama-se Stitzman, ele é estrangeiro, um psicanalista estrangeiro, e ele falava isso, né? De que o ódio precisava mudar o gerente de marketing dele, né? Excelente. Porque é Boa tarde, isso, né? Fernando. Falar que odeia, né, é diminuir uma pessoa, né? A pessoa não pode Uhum. falar que odeia, né? No consultório a gente sabe que às vezes quando um paciente se aproxima das hostilidades que ele sente, ele pode chegar no limite de abandonar o tratamento, né? Porque é Uhum. insustentável para ele, né? Uhum. E o ódio, eu penso que ele tem uma dupla função, né? Eu acho que a ideia não é fazer uma restrição absoluta dele, né? Que seria muito nocivo. Esse autor fala que dizer para uma criança, né, eliminar o ódio
é fazer uma mutilação emocional, né? Sim, Porque ele está presente, como está presente o amor, né? Esses opostos, acho que a psicanálise ela coloca a gente em contato, mas ela também nos diz que essas coisas coexistem, sim, né? sim. E você sabe que quando a gente pensa, por exemplo, no contemporâneo, né? O ódio também tem uma dimensão muito complicada, né? Que ele pode chegar aí ao limite da dificuldade de convívio coletivo, Ou né? familiar, tanto coletivo amplo como familiar, né? Claro, claro. E você sabe que eu vou até te falar um pouco do que me motivou, né, a estudar Uhum. o ódio, né? Eu brinquei quando eu apresentei o mestrado para a banca, que eu tinha uma pessoa da minha família que era muito kleiniana. Ela falava assim: odiar adoece, não pode odiar, né? Quem odeia acaba tendo um câncer, porque o odiar, né, é aquela ideia do Uhum. objeto mal que destrói, né? Uhum. Estando dentro, né? A fantasia kleiniana é importante, né? Sim. E essa ideia, né, na clínica, aparecia muito para mim. Por que que alguns pacientes odiavam tanto e não saíam daquele lugar? E por que Uhum. que alguns pacientes tinham uma super dificuldade de odiar e não havia aí uma evolução, eram pacientes que ficavam muito presos, porque tanto um ficava preso quanto o outro ficava preso, Uhum. né? Então, a ideia, né, de poder pensar, como você trouxe aí a proposta, né, pensar isso no setting, por que que para uns isso a falta disso ou o excesso disso acaba sendo tão nocivo? Qual o limite, né, da Sim. vivência do ódio, né, de entrar em contato com a hostilidade pode emancipar uma pessoa, né? E aí, quando veio a ideia das eleições, né, o período, a ideia não, o período das eleições em 2018, Uhum. eu escutava muito, né, aquela polarização política, pessoas sendo atacadas e brigas nos convívios, né, dos Uhum. pacientes, assim, e aquilo foi invadindo o consultório, foi invadindo a sociedade, né? E eu começava a ficar assustado com aquilo, a falar, bom, qual que vai o limite que uma sociedade pode, né, ter aí pessoas se odiando, né, nesse contexto aí muito polarizado, muito violento, né? Então, pessoas que brigavam no trabalho, né, pessoas que eram hostilizadas na rua, Uhum. né? Acho que tinha aí também uma questão social forte me movendo, né? E também uma questão que eu acho importante falar da própria do campo que a gente trabalha, né? Quando a gente vai pensar psicopatologia, né? Uhum. Vários quadros psicopatológicos têm aí a marca do ódio ou da ambivalência, né? Da destrutividade, né? Se você pensar, né, um ódio na neurose obsessiva, o ódio na histeria, o ódio paranoico, o ódio na melancolia, né? O Freud já falava isso naquelas cartas que ele trocava com o Fliss, ele já tentava ali Uhum. trazer um pouco, né, dessa a presença, né, do ódio nos Sim. quadros psicopatológicos. Sim, e depois o Winnicott até traz também, né, o ódio na contra-transferência, na transferência, agora até me atrapalhei, porque na verdade está presente nos dois, né? Pois é, pois é. E por que que é tão difícil, né? Interessante isso que você falou. Às vezes, até as pessoas simpatizantes pela psicanálise, né, Uhum. se darem conta disso, né? As hostilidades que aparecem, né? Se a gente pensar a própria história do movimento psicanalítico, né? A Rudinesco escreve, né, bem isso. Ela é marcada pelo ódio, né? Aquelas rupturas.
que foram acontecendo aí dentro do próprio movimento, né? Sim. Elas carregam a marca do ódio, né? Uhum. Sim. Eu até postei esses dias um material, nem lembro se foi stories, enfim, que o Freud, quando ele rompe com Jung, ele faz um grupo menor, né? Aquele grupo secreto e dá um anel para cada um, quer dizer, ali a gente pode inferir, né, que aquela mágoa, aquela frustração ali gerou também muito ódio, né? Uhum, uhum. E você sabe, né, que tem uma coisa muito interessante, né, quando a gente pensa na psicologia dos grupos, que eu acho que foi um texto que eu li, e acho que o ano passado se falou muito dele, porque ele estava fazendo 100 anos, né? Que bom, Uhum. né, que o aniversário desse texto colocou as pessoas em contato com ele, porque eu estava pensando isso, né? Quer dizer, quando se faz aquela adesão cega a um líder, né? Que Freud vai discutir isso, acho que é um texto social importante, né? Uhum. Aquele lugar ideal daquele líder, né? Como onde está a libido ali, né? Dos membros depositada, né? Aquela posição infantilizada também, né? Ela não é uma posição emancipatória, muito pelo contrário, Sim. né? Quer dizer, ficar ali idolatrando aquela pessoa e idealizando, e você fica servo, escravo daquilo, né? E muitas vezes, quando Submisso, alguém né? submisso, e quando alguém às vezes começa a pensar diferente no grupo, ele é alvo da hostilidade dos elementos, né? Então, às vezes, o Uhum. pessoal começa a questionar lá o grupo onde ele está, criar polêmica, levar o povo a estar ali, às vezes, muito cego, a pensar, a discutir, a rever. Ele é alvo da hostilidade, que é isso que a gente vê nos grupos, né? Aquela ligação entre os membros de amor, de confiança, né? É como vira uma massa, vira né, Uhum. um Sem grupo sem capacidade crítica, né? exatamente. E quando alguém, né, se coloca ali um pouco afastado disso, né, é alvo da hostilidade, como também é alvo da hostilidade quem não está no grupo. Exato. Que a gente vê um pouco não, muito nesse momento em nossa sociedade, né? Por meio da política, né? Isso, recentemente mataram uma pessoa que estava fazendo aniversário com o tema de um partido, né? Então, acho que é para pensar muito antes que chegue aqui do nosso lado, né? Mas você sabe, Ana, que eu li isso quando eu estava estudando, fazendo meu trabalho. O Freud, ele não dimensionou, quando ele vai falar desse narcisismo das pequenas diferenças, né? Ele Uhum. fala isso em três momentos, né, da obra dele. Tem até um autor que fala isso. O Freud não imaginou, né, a potência destrutiva que Uhum. a gente teve isso em alguns momentos da nossa história, né? Quer dizer, se a gente pensar a perseguição aos judeus, né? Uhum. Foi aí o narcisismo das pequenas diferenças, né? É um Sim. traço pequeno que diferencia, mas que esse traço vira aí o alvo da hostilidade. E essa hostilidade, ela pode crescer num nível que é isso que você falou, né? Aí você entra na festa e mata o Uhum. diferente ali, né? Porque não dá para Sim. conviver, né? E eu estou aqui pensando, né, enquanto você falava, né, ao mesmo tempo que o ódio tem todo essa negação, né, ele é visto como, vamos dizer, o patinho feio dos sentimentos, né, o quanto ele é importante para nos ligar à vida também.
né? Por exemplo, num grupo desse, como Freud chamava, né, as pessoas que estão agindo por meio de uma psicologia de grupo, todo mundo simplesmente repetindo o mesmo comportamento do líder e tal, que perde a capacidade de pensar. Às vezes, o ódio faz parte, né, dessa ruptura, de quebrar essa alienação e retomar uma ligação, uma força de vida por meio do ódio. Pois é, né? Acho que uma coisa importante que a gente já vai lá nos textos metapsicológicos do Freud, lá quando ele vai rever as pulsões em 1915, ele fala isso, né? Quer dizer, que o objeto, né, ele é o estranho, é nele que está o outro, é onde está o desprazer, é onde está o ruim. E no eu está o bom, o prazer, né? Então, o que é alheio ao eu é ruim. O que está Uhum, no eu, aquela ideia do eu prazer purificado, e uhum, que é uma relação, né, do ódio ao narcisismo, né? E foi justamente aí que o Freud vai falar que o ódio é primário. Antes ele pensava que o amor era primário, né? E aí ele vai dizer que o objeto é o depósito do desprazer, do ruim, e lá no eu está tudo que é da ordem do bom, né? uhum, E há um repúdio, né, do eu narcísico ao objeto, que é isso que a gente está falando. O que eu penso está uhum, certo. O que eu acredito vale. O uhum, que você pensa não vale, né? uhum. E E eu o que... acho que essa polarização, né, Uhum. é a maior pobreza, a maior miséria que a gente vive hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Só para não perder aqui, Cláudio, a Gisela faz uma pergunta, uma provocação no bom sentido, né? Sentir o ódio não quer dizer exercer o ódio, não é? É interessante isso, né? Porque a gente poder odiar, Uhum, você faz uma afirmação subjetiva, né? uhum, O não que você diz para o outro, o ódio, a agressividade, o Lacan vai dizer isso, né? Que a agressividade é a desalienação, né? uhum. Então, você, quando diz para o outro não, chega, você está se diferenciando dele, Sim, né? E talvez a incapacidade de fazer isso é uma imaturidade psíquica, né? A gente pode sim. pensar num prejuízo significativo, né? Sim, e olha quanto pode ter aí por trás, né, disso. A própria história do falso self, né? Por trás do falso self está o quê? Eu preciso, né, agradar o outro, fazer para ser aceito, né, na fantasia aí, a partir de uma experiência de vida, claro, dessa pessoa. Olha o que ajuda, né, a formar. E para você se colocar, para se fazer ouvir, você precisa dessa agressividade. A agressividade não é necessariamente destruir o outro, nem bater no outro, mas essa força, por exemplo, de falar o não, como você disse, né? Uhum, uhum. E nesse sentido, né, você pode, no processo, né, nos nossos processos de vida, a nossa agressividade, ela pode estar mais integrada, né? Quer dizer, a gente vai colocar a nossa agressividade numa atividade física, né, na nossa luta diária saudável, né, na Sim, busca pelas coisas que a gente quer, né? Ou você pode ter essa agressividade, né, desintegrada, né, e aí ela fica toda dirigida destruindo as coisas fora ou se autodestruindo. sim, sim. Não tem mediação, né? Não passa por uma elaboração. É só a descarga daquele afeto por si. Pois é, né? E eu acho que tanto ela descarregada no outro
quando ela é descarregada, né, totalmente, né, autodescarregada, ela tem efeitos perigosíssimos, né? Sim. Entre eles, né, o homicídio e o suicídio, por exemplo, que a gente falava agora há pouco. Pois é. Fala um pouquinho do que mais te chamou a atenção ao longo do seu mestrado, quando você pesquisava esse tema. Olha, a primeira coisa que me chamou a atenção era a quantidade de pessoas que haviam estudado, escrito alguma coisa sobre esse tema nos últimos tempos, né? Então, assim, para você ter uma ideia, eu encontrei dois colegas que estavam fazendo doutorado no tema nesse mesmo momento em que eu estava fazendo o mestrado, né? Então, e foram pessoas que me deram contribuições valiosíssimas, né? Porque estavam também muito envolvidos, aí a gente trocou bastante, a gente conversou. Eu encontrei uma pesquisadora que havia feito um mestrado e o doutorado sobre o ódio. Olha. Eu até tive o prazer de tê-la, né, na minha banca lá, ela estava assistindo, e foi interessante porque ela escreveu uma coisa muito importante no trabalho dela, que não há nesses dicionários que a gente lê de psicanálise, Laplanche, né, Rudinesco, não há um verbete específico sobre o ódio. Olha que curioso. E ela problematiza isso, né? Quer dizer, o ódio nos dicionários que eu tinha e que eu consultei no primeiro momento, ele estava atrelado a outros conceitos da psicanálise. Sadismo, agressividade, destrutividade, mas um verbete específico sobre pulsão de morte, um verbete específico não havia. E aí é interessante isso também, você sabe que duas revistas de sociedades de psicanálise, uma aqui de São Paulo e uma do Sul, fizeram edições inteiras sobre o ódio. Se eu não estou enganado, 2017 e 2019. Então, a gente, né, eu ia vendo, né, o quanto esse tema estava ali, né, aparecendo num texto, num artigo, numa revista toda, numa dissertação, numa tese. E, inclusive, era muito interessante o espanto e assim, a animação, o espanto animado das pessoas, né? Não era um espanto. Quando eu falava o tema de pesquisa. Tinha aquela levantada, sabe, de olhar assim, aquele risinho. Nossa, sobre o ódio. Nossa, não vai te faltar material para você ilustrar o seu trabalho, né? E aí o difícil, Ana, é fazer um recorte, né? Porque aí eu queria colocar tudo e mais um pouco. A gente vai com essa expectativa, né? E que eu acho que é uma empolgação necessária até, né? E aí eu escolhi falar um pouco de Freud, né? Nos textos sociais do Freud, na metapsicologia freudiana, e aí eu pesquisei um pouco em Melanie Klein. Que Melanie Klein acho que trabalha muito a questão do ódio também, né? Na ideia das posições. Do momento da largada, né? Logo que nasceu, ela já pontua. Cláudio, depois a gente retorna aqui para a Melanie Klein, só para eu não perder aqui a pergunta. A Jusileide está perguntando se tem como adquirir sua pesquisa de mestrado. Vamos ter um livro ou é por outro caminho? Como é que é isso? Então, eu estou conversando, né? Já tem aí uma conversa prévia, né? E eu pretendo transformar em livro, se não for agora nesse semestre próximo, né? No final dele, vai ser no próximo ano, né? Eu estou conversando com alguns editores e eu pretendo também fazer um curso. Eu até, Ana, te passo depois. Eu pretendo trazer, né, alguns pressupostos. Aí eu passo para você e aí aqui no meu Instagram, no seu, a gente divulga para os interessados. Com prazer.
muito importante, né? Acima de tudo, Cláudio, eu até vou um pouco fugir, mas não. É o seguinte, a psicanálise tem ampliado, né, o espaço que ela ocupa, despertado o interesse, o desejo, que é muito bom. Só que nessa onda, né, tanto tem instituições ou profissionais sérios propondo atividades, mas tem outras coisas estranhas aí no meio se autodenominando psicanálise, né? E nesse grupo aí, nesse meio, você ouve muito uma coisa de empoderamento, é meio como se fosse, que não é psicanálise, óbvio, né? Mas a proposta é de ficar vamos formar um conluio aqui, você acredita que é estrela e eu bato palma, vai, exagerando um pouco. Então, mais do que nunca, o momento oportuno de se falar sobre a importância do ódio na clínica, por exemplo. Porque Né? o ódio empodera, né? Você falou uma coisa importante, né? O ódio, ele deixa, né, forte. Né? Alguém que está ali preso ao seu ódio, muitas vezes se sente fortalecido, e abrir mão disso é poder se enfraquecer também, né? E algo que essa Sim. pessoa evita, né? Você sabe que eu li um texto muito interessante, acho que de um psicanalista francês, que ele ia lá no Lacan e ele falava que o que fica do lado do ódio é a certeza, né? E que o amor está perto da dúvida, né? É interessante isso, quando a gente pensa. E uma experiência de psicanálise, né, em uma análise, é pegar aquelas certezas lá e Sim. desmanchá-las, né, e vasculhar aquelas certezas. Espera um pouco, né? Isso que era certeza, será que é tão certeza assim? Né? Qual é o espaço para dúvida? E eu acho que o ódio ele tem um lugar no social hoje por conta dessa necessidade da certeza. Né? As pessoas hoje não se permitem muito a dúvida. Né? Não, mas tem que ter um especialista aquele especialista vai dizer qual é o problema, sei lá, XYZ. Né? E Ou aí como eu vou. falava. Oi, Desculpe, diga. pode falar. Não, como falava o Freud, né, na psicologia de grupo e análise do eu, esse líder, o líder para essa massa que precisa de uma verdade, né, para se sentir menos desamparado, ele não precisa necessariamente falar a verdade, ser ético, ter princípios humanitários. Ele basta falar algo com muita convicção, algo que desperte nas pessoas a sensação de que esse cara, né, que pode ser uma mulher também, sabe o caminho e faz o que ele manda, que aí essa dúvida, essa incerteza, esse desamparo some. Acho que é um pouco isso que você está falando. E eu acho que hoje, né, quando a gente, não sei se você já vivenciou isso na sua esfera privada, mas é muito comum, né? Você está lá numa reunião, aparece lá um tema, como que era tal coisa? Todo mundo já vai no Google ali, pega o seu smartphone e já encontra a resposta, né? E como a gente tem ali esse acesso rápido às informações, né, e algumas delas com veracidade, outras falácias, a gente fica com essa ilusão de que vai ter uma resposta pronta para tudo. Né? E eu acho que nessa esteira vem muita coisa enganosa, porque é a partir da dúvida, né, que a gente Sim. pode produzir muito, que é o que a gente faz na pesquisa, por exemplo. Né? Você cria lá a sua Exatamente. pesquisa e constrói um saber, né, tão grande a partir disso. Exatamente, porque quando você vai começar uma pesquisa, pode ser o TCC, o mestrado, o doutorado, não é para provar. E por que eu falo isso? Porque eu ministrei por muito tempo a disciplina que incluía a orientação do TCC.
E não raro chegavam os alunos que diziam, professor, eu quero estudar isso para mostrar que isso, para provar. Eu falei, opa, peraí, calma. A única coisa que a gente precisa ter para fazer uma pesquisa científica é uma pergunta, é uma dúvida. Qual resposta, se é que vai ter uma resposta que consolide, que feche tudo, enfim, a gente vai descobrir no desenrolar da pesquisa, né? Pois é. E interessante isso que você trouxe, porque eu acho que a pandemia, o contexto da pandemia trouxe isso, né? Porque quando a gente olhava para a falta de uma medicação, de uma vacina, né? Para essa falta, para essa ausência, né? Bom, você acompanhou quantas manifestações de ódio, né? E às vezes aí nessa tentativa pega aí soluções falsas, perigosas, a tal medicação é a solução, né? E todo mundo vai lá tomar aquela medicação, mesmo não tendo comprovação, né? E aí fica essa ideia de não, mas não dá para ficar sem, né? Nesse momento. A ciência correu atrás, né? A ciência está lá do lado do princípio da realidade, né? E diz que há falhas e que as falhas fazem parte, né? E tem que viver com isso, tem que suportar. Sim, sim. A gente estava falando da Melanie Klein quando eu li uma pergunta aqui. Você ia falar um pouquinho, né, da ideia, da contribuição da Melanie Klein para a gente pensar o ódio. A Melanie Klein, né, ela tem uma ideia de pulsão um pouco diferente, né, do Freud, né? Ela fica lá com aquelas ideias de pulsão de vida, pulsão de morte, mas a pulsão para Melanie Klein, ela é mais psicológica, né? Ela tem uma natureza mais psicológica, né? E a ela, talvez, a pulsão de morte da Melanie Klein, o ódio fica aproximado, né? Ela começa, né, no começo do percurso dela, ela não usa a pulsão de morte, ela demora uns anos para colocar, né, mas ela já trabalhava com a agressividade, com o sadismo, mas aí a pulsão de morte vem num segundo momento, e depois ela pensa a questão da inveja, né? Agora, veja bem, né, Ana, inveja, ódio, né, para a moral religiosa, né, ocidental, é muito complicado. Sim, né? É uma coisa feia, né? Pois Quantas é, vezes eu tenho lembranças, faz alguma coisa, ou sei lá, um comportamento, vamos dizer, uma falta de educação, e quando eu vi algum adulto da família, minha filha, que coisa feia, não faça isso. pois é, né? Olha que feio, tem inveja, né? E aí a Melanie Klein vai trazer, né, nos anos 50 lá, a teoria da inveja, justamente reformulando o que ela havia escrito antes, né? O alvo da inveja é o objeto bom, né? Sim. Não é o ataque, não é o ruim, é o bom, justamente pelo que ele tem de bom, Que eu né? queria ter, né? E ele não tem, e ele tem, né? Pois é, e aí eu acho, né, que é de uma riqueza, né, porque eles foram, né, os psicanalistas, né, Freud, Melanie Klein, Lacan, eles iam reformulando e revendo as coisas sem o menor problema de voltar atrás, Sim. né? É isso, né? A dúvida, o quanto ela move, né? Aquilo, ó, não serve mais, preciso de outra coisa teórica para pensar a clínica, vou atrás. Porque não era uma ideologia, né? Olha, eu penso assim, eu falei, vai ter que todo mundo se encaixar. Não. O próprio Freud revê o caso Dora 10 anos depois e fala: nossa, eu deveria ter apontado a transferência. Por isso que ela foi embora. Né? Quer dizer, ele está o tempo todo se questionando e reformulando, como você disse.
Pois é, e eu acho que essa possibilidade, ela é muito libertadora, né? Da gente poder olhar para nós e poder olhar, né, e falar do nosso ódio, do nosso amor, da nossa vida, da nossa morte, daquilo que a gente consegue, daquilo que a gente não consegue fazer, embora possa parecer uma experiência dolorida, e não é fácil, né? A gente sabe o quanto de lenço, né, se consome numa análise, né, ao passar por certos episódios. Aquilo, ao final, né, se dá uma certa leveza, que não é indiferença. Exato. Até porque ajuda a entender a origem desse sentimento, né? Naquela situação específica que o paciente traz, né? E aí se identifica com clareza. Acho que se sofre menos, né, com as misérias, porque considera que elas estão lá, que elas fazem parte, né? Uhum. Se exige menos, né? A perfeição, as idealizações vão arrefecendo. Que a idealização, eu acho que a idealização, né, ela é a presença só do amor, né, conduz à idealização. Ou a negação do ódio, né? É, pois é. Não é? Porque o ódio é inerente. Então, é um faz de conta, né? Uma ideia de que tudo é puro, tudo é lindo, maravilhoso. E eu não sei se você se lembra, né? Acho que nós estávamos juntos ali, quando nós fizemos uma disciplina que estudava o ódio, coincidentemente, Sim. nesse percurso, né? A gente fez ali na pós-graduação uma disciplina, a quantidade, né, de produções artísticas que trazem o ódio, né? Filmes, mitos, muitos mitos abordam a questão do ódio, né? Poesias falam sobre ódio, quadros, esculturas, né? Quer dizer, aquela ideia do Freud da aproximação, né, dos artistas, das questões do nosso inconsciente, como aparece, né, na arte, como aparece também no sonho, né? Nas Sim. pessoas, nas pessoas mais contidas, né, afetivamente, pensando na hostilidade, parece num sonho, não é? Num lapso, E é interessante, né? Porque no sonho a pessoa projeta o ódio no outro, né? Como se não fosse ele, por exemplo. Aí fica mais fácil se aproximar. Pois é, pois é. Essa Ah, ideia, né, que eu acho que a psicanálise ela tem essa condição, né, de dizer para uma pessoa assim, olha, por que você está se incomodando tanto com isso? Por que você odeia tanto ódio? é. É isso, né? Por que isso está incomodando tanto? Porque a gente pega a miséria da gente, a coisa mais fácil é pegar a miséria da gente e colocar no quintal do outro, né? Na conta do outro. Você coloca lá na conta do outro, do mesmo jeito que muitas vezes a gente acha sempre que o do outro é melhor que o nosso, né? Ou do outro é melhor, ou você pega a miséria e coloca no outro, né? Sim. E aí você cria o bode expiatório, né? Como dizia Vitor Hugo, o inferno são os outros, né? Só que Pois não. é. Isso está muito próximo, né, da inveja, do ciúme, né? Esse jogo aí com o outro, com essas projeções, com a negação, acho que abre um caminho para esses desdobramentos. E eu acho que entrar em contato com isso é tão difícil, né? Porque às vezes é aí a Melanie Klein, né, ajudando muito a gente, né? Você entrar em contato
com a destrutividade, né, com a sua responsabilidade, com o que você atacou, aquilo que você destruiu, né, às vezes dá tanta culpa que se volta, né, para a posição de bons e maus absolutos, né, e aí o mal está no outro, né, é Uhum. isso. Porque às vezes você assumir que está em você, que aquilo incomoda, Uhum. né, é sofrido Sim. também. Sim, sim. Até porque socialmente, né, a gente aprende que isso é feio, é negativo, é pecado, dependendo da religião, né? E eu acho, né, que aí respondendo mesmo, né, eu acho que talvez a psicanálise ela tenha que falar do ódio nessas duas dimensões mesmo, né? Naquelas pessoas que procuram a gente, né? Aquelas que conseguiram superar, porque conseguiram odiar e perdoar, e aí, amo e odeio, enfim, né? Uhum. Existe uma complexidade aí, como aquelas que são incapazes, e também, até você colocou isso, né, numa das divulgações que você fez aí dessa nossa conversa, né, eu acredito que os psicanalistas tenham que trazer esses fenômenos sociais, né, e falar deles, né, falar do ataque que se faz a uma instituição democrática, né, do ataque que se faz, né, quer dizer, uma cena que me impactou muito foi quando algumas pessoas, né, quebraram a placa com o nome da Marielle Franco, que era uma pessoa, né, que havia sido violentamente, né, assassinada e Uhum. aquela cena, eu lembro que eu estava ali escrevendo um pouco o projeto, amadurecendo na minha cabeça, aquilo foi um impacto que eu, né, fui pensar sobre aquilo, né? Quer dizer, Uhum. quando uma pessoa está, né, atacando, né, uma minoria, né, o que a gente vê todo dia na misoginia, na homofobia, no racismo, né, da gente poder problematizar, convocar aquela pessoa a pensar sobre isso, né? Sim, sim. As pessoas falam muito assim, eu estou criticando isso, que sempre foi assim, o normal, o natural é isso, né? E perguntar para essa pessoa o que é natural, o que é normal, o que você está falando, né? Uhum. Olha o que você está falando, né? Acho que esse é um papel nosso. Sim, sim. Muito importante. Você traz isso no seu texto, né, que eu publiquei lá no. Achei muito interessante, né? E o quanto o ódio ele vem aí como pode ser um combustível, como você disse, tanto para a autodestruição como para a destruição das instituições, como a gente está vendo ameaçado, da sociedade, da civilização, né? E o primitivo, né? O que os bárbaros faziam? Né? Destruía o que tinha qualquer rastro de civilização. E, de uma certa forma, a gente está um pouco nesse movimento aí hoje, né? Aí eu acho que tem a ideia do mal-estar na civilização, né? Falando isso, né? O que tem, qual o destino, né? O que você pode fazer com a agressividade para que seja possível o convívio, né? Qual é a possibilidade de convívio dado o pulsional humano, né? O que vai fazer com isso? Né? O que dá para fazer com isso? Que mal-estar, né? E a ideia do mal-estar mesmo, né? E é Uhum. isso, porque tem que ter um limite também, né? Você também poder olhar para a sua destrutividade, para a sua agressividade, para o ódio que você Uhum. sente e também perceber até onde você pode e quer ir com isso, né? Sim, E se responsabilizar por isso também. sem dúvida, sem dúvida. Você falou de um autor, mas no início aqui da nossa conversa, que falava sobre o ódio. Eu não peguei o nome, foi o primeiro autor que você falou, que viu um O, livro. o Stitzman, Sim.
Qual que é o É, livro que você leu? tá na revista, o texto dele é mais bioniano, tá na revista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, Hum, numa tá. edição sobre o ódio. Ele Ah, fala um pouco, né? E ele também traz essa ideia, né, de que o amor sem ódio é a idealização, né? Ele faz uma leitura mais bioniana, porque o Bion propôs, né, o vínculo do ódio também, né? Embora uma coisa que eu não estudei muito, não conheço, mas tem também. Interessante, né? Como a questão do ódio vai aparecendo na obra de vários psicanalistas, né? O uhum, Bion propõe o vínculo do ódio, Lacan vai falar da paixão, o ódio enquanto paixão, vai uhum, falar da agressividade, quando ele propõe, né, o estágio do espelho. uhum, Melanie Klein vai falar do ódio ao objeto, né? uhum. Freud fala do ódio narcísico, né? Então, é interessante porque não dá para a gente pensar, o Renato Mezan fala isso, né? Não dá para a gente pensar numa teoria que vai estudar a subjetividade humana sem Uhum, colocar o ódio nela, né? Sem se dar conta que tem um ódio ali, né? Porque as pessoas uhum. odeiam, né? Elas odeiam a Sim, si, elas odeiam aos outros, né? uhum, sim. E Melanie Klein, inclusive, fala algo mais ou menos assim, né? Que aquela análise que não vive o momento, assim, onde o ódio não aparece, inclusive, aqui eu acrescento até a transferência negativa, ficou ali na superfície, né? Não é um processo o suficiente para integrar as partes cindidas desse paciente. E quantas Pois é. pessoas, né? E quantos se apavoram quando começam a sentir isso? E o quanto, né, Ana, é muito mais fácil lidar muitas vezes com o afeto, o amor que vem dos outros, Uhum, do que com a hostilidade, né? sim. Em qualquer relação, né? Quando a gente está lidando, né, com o amor, o carinho, não estou nem falando isso só na clínica, não. Quando a gente está nos Uhum, processos amorosos, né? E quando tem que uhum, saber com a frustração, a hostilidade que vem da frustração, né? A raiva, como é que lida com tudo isso, né? é. E aí a gente volta pro Freud, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade, que frustra, né? Entre aspas, destrói o sonho, abala os sonhos, né? Pois é. E é muito interessante como as crianças, muitas vezes, né, elas verbalizam isso, né? E para os adultos, olha, eu estava falando com você agora, eu lembrei de uma situação. Uma Hum, vez eu estava conversando com uma colega que trabalhava com crianças, não em consultório, ela trabalhava em instituição, e a ideia era levar alguém para falar sobre a agressividade das crianças. uhum, E foi muito interessante, né? Porque ela ficou muito assustada com essa possibilidade, né? Como é que os pais das crianças iam, né? Aguentar alguém que fosse lá falar para eles que as crianças bonitinhas e lindas e amadas e investidas por eles eram agressivas também, né? uhum. Então essa negação, né? Da agressividade, o adulto também precisa fazer isso, né? Ah, meu filho não bate. Uhum. Ele só apanha, ele não bate, né? Aham. É, é impressionante. Eu queria só avisar as pessoas, lembrar que vocês podem fazer perguntas aqui e a gente, né, Cláudio, tenta responder aí. É, você foi um pouco por o ódio nas relações amorosas ou sexuais, não sei nem como chamar aí, ou você não chegou a entrar muito nisso na É, pesquisa? o que eu fiz, Ana?
foi tentar pensar aonde que estava o ódio mais próximo, da pulsão ou do narcisismo. Eu queria também é interessante que eu queria uma resposta pronta, né? A gente vai com essa ideia de buscar uma resposta final, né? Ah, não, o ódio está mais vinculado a isso, né? E eu acho que o ódio, no pensamento freudiano, né? Melanie Klein talvez mais pulsional, mas para Freud ele fica próximo da pulsão, depois ele vai próximo ao narcisismo, depois ele se aproxima da pulsão de morte, né? No final lá nos anos 20, o Freud ele aproxima o ódio da pulsão de morte, também vai colocar o ódio lá entre as instâncias, né, da segunda tópica. Então, eu fiz um estudo, né, metapsicológico que buscava isso, né? Como que dá para pensar, com que elemento da psicanálise é mais possível pensar o ódio, né? E aí eu fiz a análise de um filme, né, como material ilustrativo. A minha ideia primeira era levar um caso clínico, mas eu achei que seria complicado levar o caso clínico que eu havia pensado, né? Porque a gente trabalha com sigilo e acho que não estava combinado isso no começo daquele tratamento, que já havia se encerrado, mas eu não tinha combinado isso. E aí eu acho que podia ser interessante, né? Para levar uma obra para pensar o ódio dos personagens ali e articular com a teoria que eu tinha tido, né? E você usou que obra, Cláudio, para o pessoal aqui acompanhar? Eu usei aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Né? Olha, só isso já dá vou dar uma ideia aqui, ó. Fazer um encontro, um seminário, uma aula, enfim, né, para discutir o filme a partir dessa teoria. Olha que interessante. E é um filme, né, que ele tinha ficado na minha cabeça porque tinha um ódio ali, né, que chegou a um limite extremo, né, uma destrutividade que chega ao limite extremo, e o quanto aquele ódio do garoto era um vínculo eterno. Né? Quer dizer, que aquilo prendia ele de um jeito, né? Que é isso, o ódio ele separa, né, o eu do outro, né, o sujeito do objeto, e a ausência dele, ou ele de uma forma intensa ou absoluta, ele cria um laço indestrutível. Né? Tem uma cena final do filme, quando a gente estava falando da certeza do ódio, que eu assisti o filme acho que umas 3, 4 vezes. Eu já tinha assistido uma, depois acho que foram mais umas 4 vezes. E tem uma cena final que a mãe pergunta pro menino, né? Porque ele faz, vou dar um spoiler pequeno, né? Ele faz um massacre, né? Na escola onde ele estudava. E a mãe fala para ele: por que você fez isso? E ele diz para a mãe: antes eu tinha certeza, hoje eu já não sei, ou eu tenho dúvida, alguma coisa assim. Né? E nesse momento é a primeira vez que ele e a mãe têm um encontro verdadeiro, onde eles se abraçam. Né? E é isso, né? Quer dizer, a certeza pode ceder lugar para dúvida, e aí aquele ódio absoluto vai cedendo espaço para outras coisas. Sim. Muito interessante, porque você falava, né, que as pessoas se sentem vulneráveis quando amam, né? E o ódio dá essa certeza. Mas aí, nesse caso, mostra como humaniza, né? A incerteza, a insegurança. Pois é. Cláudio, a Sheila está pedindo para falar um pouquinho sobre o ressentimento. Então, eu acho que o ressentimento, né, ele vem nessa esteira, né, ele é algo ligado a gente pode pensar que ele é algo ligado ao ódio, é algo ligado ao narcisismo também, né,
como pôde fazer aquilo comigo e não vou abrir mão disso, né? E muitas vezes, né, esse ressentimento ele pode paralisar e aprisionar, né? Acho que se a gente pensar, né, a libertação que pode, né, dar para uma pessoa abrir mão daquele ressentimento, né? Uhum. Ela pode seguir o caminho dela, livre, né? Livre, né? Livre e muito leve também, porque isso é pesado, né? O ressentimento, essa. Quer dizer, é claro que não tem um botão onde a gente aperta, ah, e agora. Não, precisa de uma elaboração e tudo, mas é possível se, enfim, dar um outro destino a isso. Pois é, Ana, e eu acho que essa é uma dificuldade, né? E aproveitar que a gente está conversando aqui, que a gente Uhum. partilha aí da mesma abordagem teórica, né? Porque é Uhum. isso, né? Para você viver esses processos, isso demanda contato consigo e tempo. E que é uma temporalidade outra, né? Não é uma temporalidade de uma semana, de um mês, Uhum. né? A gente escuta, né, críticas, né, de que nós trabalhamos com uma abordagem que tem um período longo de trabalho, porque é isso, porque os tempos, né, com os quais a gente Uhum. lida são outros tempos. Sim, sim. Né? E realmente, para o objetivo que a análise propõe, né, desse conhecimento profundo, de pensar um pouco nas causas e tal, e não ficar falando do sintoma em si, por exemplo, né, mas olhar o que precede tudo isso, não tem mágica. Leva tempo. Até porque cada um tem o seu limite, tem a sua resistência, né? O quanto ele pode, em que tempo ele pode ouvir, pensar, lembrar e associar acontecimentos. Então, não adianta, assim, a gente pode até fazer algo rápido, mas aí não tem o mesmo resultado, é outra coisa, né? É, Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fique à vontade para falar, Cláudio, quiser acrescentar algo. eu acho que o pessoal pode trazer, né, algo que suscitou aí a nossa conversa, né, problematizar algo, discordar também, Uhum, né? sim. Uma coisa que eu acho importante, Ana, é quando a gente, né, pensa no contemporâneo também, né, é poder denunciar, eu acho, esses discursos de ódio, né, não Uhum, se silenciar perante eles, né, uhum, e brigar, eu acho que essa é uma briga que cabe a todos, né, uhum, pelos princípios da diversidade, do convívio democrático, da diferença, né? Eu acho que a gente, né, precisa mesmo, nesse momento que a gente vive, né, uhum. ter aí os nossos laços com os nossos pares, respeitar, né, opiniões divergentes, né? Sim. Porque isso é um sinal, né, de uma maturidade, né, social, psíquica. Uhum, Acho que a gente está aí, né, nesse período pré-eleições, né? uhum. Acho que se a gente tiver uma conversa, né, plural, um diálogo, pode ser muito rico, né? A Sem democracia dúvida. ela exige, né, uma maturidade emocional. Né? Imagina quão monótono é um ambiente onde todos pensam iguais, né? Onde não tem Pois é. divergência, onde ninguém debate nada. Pois é, e você sabe que o Lacan ele dizia algo interessante, né? Que era a ideia de que o ódio ele não quer eliminar o outro, né? Ele mantém o outro para humilhar, para rebaixar, para submetê-lo, né?
Então, uma coisa importante é talvez, né, a gente colocar esse outro da diferença junto da gente, Uhum. né? Tem até aquela metáfora que Schopenhauer faz do porco-espinho, né? De que eles estavam com frio e eles tentavam se aproximar e aí um começava a machucar o outro, aí eles se afastavam e o frio tomava conta até que eles foram encontrando um espaço mínimo de permanência e aproximação que garantia ali que o calor os mantivesse vivos, né? Que Então, bonito isso, né? pois é, pois é. E eu acho, né, que a gente pode, né, pegar mesmo também, né, os elementos que a cultura oferece, né, a arte, a poesia para pensar, né? O Arnaldo Antunes fala uma coisa bonita, né? Ele fala assim: não se sobrevive ao ódio com mais ódio. Sem dúvida, sem dúvida. Então, inclusive perguntando aqui sobre a civilização versus barbárie, né? É, essa barbárie aí como uma expressão, né, desse ódio, botar para fora, vamos dizer, por meio da destrutividade, um ataque, né? Qualquer estrutura que possa organizar a vida, né? Porque a civilização é isso, a gente precisa abrir mão de alguns desejos, ou enfim, objetivos, se quisermos falar assim, para conseguir conviver em grupo, não é isso? E quando a gente não aceita isso, então você vai lá para destruir, ou é do meu jeito, né? Ou nada. Pois é, eu acho que essa ameaça, né, ao processo civilizatório, né, Uhum. e essa também esse impasse nosso, né, essa Uhum. constituição pulsional que a gente tem, né, a pulsão de vida, a pulsão de morte, a externalização da pulsão de morte ali na pulsão de destruição, né, e o quanto isso ameaça a civilização, né, e qual que é o destino, né, é o que o Uhum. Freud vai propor lá no mal-estar, né, Uhum. e o quanto também, né, existe aí um pacto civilizatório que exige, né, uma contenção. Sim, sim. Muito interessante os aspectos que você pega, principalmente a questão da pulsão e do narcisismo, né? Essa costura que você faz, muito interessante. Não coube colocar de um lado só, né, o ódio, tentar ali, né, acho que ele está conversando, né, com isso, né, está ali integrado a essas ideias, como ele está na gente, né. Sim, sim. Bom, tem uma pergunta, não um comentário aqui, mas eu não sei se eu entendi muito bem. Então, vamos. Aqui a Sheila falando que a mãe do Kevin finalmente perguntou para ele o que deveria ter perguntado bem antes, né? É, vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoal? Você já tem acertado uma editora para o livro? Já, eu conversei com o editor, a gente estabeleceu aí umas condições, Uhum, e aí agora vem essa, que foi, a defesa foi o ano passado, né, Ana? Fez um ano agora, né? uhum. E aí, um ano depois, a gente pega o trabalho de novo, volta para ele, vai conversar com o editor. É aquele processo, né? Das separações necessárias e depois das voltas, né? Sim, sim. E se a gente não põe um ponto final, não termina nunca, né? Porque Bom, sempre vai, uma ideia puxa a outra e. é lidar também com a incompletude do nosso trabalho, né? E É, com ele do jeito que ele está, e o valor que ele tem, e o limite dele, né? sim.
Olha, e quando você fizer o curso, por favor, mande um folder, alguma coisa que eu divulgo aqui. Várias pessoas, né, manifestaram interesse. Tá E eu bom. queria te Eu- agradecer imensamente pela generosidade de vir, né, dividir conosco aqui uma pesquisa que você levou anos aí fazendo, motivado, curioso e que tem uma contribuição fantástica, não só para a clínica, né, mas para uma reflexão um pouco mais ampla, como nós falamos aqui, nesse momento que o Brasil vive de intolerância, né? E eu, assim, né, acompanhei algumas lives tuas, né, quer dizer, você convidou aí tanta gente bacana, né, com as quais a gente estudou, conversou, dialogou esse tempo todo, né, então, em algum Por outro isso que você está momento, aqui, porque você é bacana. pô, eu também concordo, né, a recíproca é verdadeira. Desculpa, eu te cortei, Cláudio. Eu quis dizer que a recíproca é verdadeira, eu faço das suas Ah, as minhas palavras. obrigada. Não, você falou das pessoas que vieram, né? Inclusive, o Mesan vai voltar com esse orientador e o meu, né? Ele vai voltar em breve, que foi a primeira live que eu fiz foi com ele. Provavelmente em agosto a gente vai fazer mais uma. Aliás, era um bom tema, hein, para falar um pouco sobre as pesquisas em psicanálise, hein? Pois é, nossa, o Renato acho que é uma pessoa que pode contribuir muito aí, vindo falar sobre isso, né? Uma pessoa com muita experiência. Bom, eu queria agradecer aqui a todos, a Marcelo e a Sheila, obrigada. Estão aqui falando. Olha aqui, desculpa, tem mais uma perguntinha só, se você puder. Fale Claro. mais desse ódio, pulsão versus narcisismo. É o Marcelo, eu não tinha visto aqui a pergunta. Então, o ódio, né? Na psicanálise freudiana, ele vai aparecer lá nos três ensaios. Lá o Freud já fala da transformação do amor em ódio, de sadismo, né? E Uhum, aparece ligado à pulsão, ao conceito de pulsão, e é uma primeira formulação aí, né? uhum, Freud, pulsão, ódio, né? Se para aí. E aí ele propõe o amor como algo primário, né? Que vem primeiro. Quando ele revisa a teoria das pulsões, em 1915, ele já tinha organizado, né? O conceito de narcisismo, ele já tinha pensado isso, ele estava aí às voltas com esse elemento novo da teoria dele, e aí ele uhum, coloca o ódio ligado ao eu, ao narcisismo em relação ao objeto, né? uhum, E aí ele coloca como ele sendo primário, né? E depois, em 1923, ele já tinha lá a ideia da pulsão de morte. 3 anos antes ele já tinha escrito, né, o texto que falava da pulsão de morte, e ele coloca numa nota de rodapé, lá no Pequeno Hans, a ideia, né? Ele fala, né, de que o ódio era uma representação, né? Estava ligado à pulsão de morte, né? uhum, Mas a ideia do ódio, né? Tanto no campo da próximo à pulsão de morte, quanto próximo ao narcisismo, fúria narcísica, é muito importante, né? Manter essa dupla, esse duplo lugar, né? E de uhum, fato, né, o oposto de Eros, né, não é o ódio, né, é a pulsão de uhum. morte, né, Sim, sim, mas há uma relação da pulsão de morte com ódio, né. Isso... sim, sim. E Mas Melanie isso. Klein talvez aproxime mais, né, pulsão de morte e ódio. Ela fala pouco do narcisismo na Sim, obra dela, né. ela vai muito pela agressividade também, né? Desde as fantasias, né, agressivas lá do início da vida, né? Direcionado a esse objeto que, como você falou, quando a idealização desse objeto bom despenca, né? Olha aí, o que que sobra?
Pois é, Cláudio, mais uma vez eu te agradeço. Fica aqui o espaço aberto quando você quiser voltar, viu? Legal. Tá Adorei bom. conversar com você e mais uma vez parabéns pelo seu belíssimo trabalho de pesquisa. Nos vemos Bom, por aí. nos vemos por aí. Um grande Ou por abraço. aqui, né? Ou por aqui quando você voltar. Joia, combinado. Um abraço a todos.